através daquilo que Deus tem colocado em seu coração. Boa noite. Tá fraco? Boa noite. Boa noite. É chato isso, né? Tá fraco, tá forte. Irmãos, com muita alegria que nós estamos recebendo todos vocês que estão aqui, que fazem parte desta igreja, que estão nos visitando. É um momento especial, porque é aniversário desta igreja, é um momento especial porque você está aqui conosco, é um momento especial porque Deus tem mostrado a glória dele para nós, e essa terceira fileira aqui já é prova do agir de Deus aqui nesta comunidade. É Deus por Deus agindo da forma que Ele quer, e nós estamos aqui para adorar e glorificar o seu nome. Agradeço aí aos Pilgrim, banda Pilgrim. Esses caras são simpáticos demais, gente fina. Caio é amigão nosso, né, Caio? Todo o grupo aí, que Deus abençoe, Caio, ricamente o ministério de vocês. Muito legal, vocês transmitem uma alegria muito grande para a igreja. Que Deus use vocês, que Deus abra muitas portas para que o nome de Cristo seja engrandecido através da vida de vocês, e também que de uma forma especial cuide da família de vocês, da vida particular de vocês. Amém? Tem um stand ali logo no fundo, onde está o Kelvin. É o Kelvin, eu conheço o Kelvin, mas eu esqueço o nome das pessoas, né? Então ali temos algumas coisas que eles estão vendendo para ajudar no ministério deles. Se você, depois da mensagem, depois que acabar o culto, você pode passar ali, comprar alguma coisa, ajudar eles. E não vá embora, que nós temos depois uma confraternização muito gostosa, né? Não tenham pressa com a segunda-feira. Vamos aproveitar esse momento, que ele é muito especial. Abra a tua Bíblia no livro dos Salmos, no Salmo 126. Capítulo 126, Salmos 126, eu vou pedir para você abrir e deixar aí, não feche a tua Bíblia. E eu quero falar, se eu fosse dar um tema para essa mensagem, o tema seria: restaure a esperança. Ok? Restaure a sua esperança. Irmãos, esse salmo, muito provavelmente, ele é uma canção pós-exílica, né? É uma canção de gratidão a Deus, pós-exílica. O povo judeu, ele permaneceu, vocês sabem disso, eu vou só dar uma pincelada na história. Eles permaneceram em exílio durante 70 anos. Durante 70 anos eles ficaram na Babilônia, enquanto as pessoas que ficaram em Jerusalém ficaram em extrema pobreza. Há algumas coisas que precisam ser esclarecidas aqui. Por exemplo, foram deportadas somente 10% da população de Judá, e não todo o povo de Judá. Às vezes nós achamos que foi todo mundo deportado, né? Foram deportados. Nabucodonosor, quando ele invade Jerusalém, ele era muito inteligente, o rei da Babilônia. E ele levou somente aquelas pessoas que poderiam ajudar ele de alguma forma, mão de obra que serviria para o bem-estar, né, para o progresso do reino da Babilônia. E as pessoas que ficaram, 90% que ficaram em Judá, ficaram em extrema pobreza, situação de miséria total. Enquanto os exilados que foram para a Babilônia tiveram que recomeçar a sua vida lá, em uma terra estranha, um povo estranho,
separados dos seus familiares, de uma outra religião, outros deuses, aqueles que ficaram em Judá saboreavam então o que restou, e o que restou foi destruição. E pintando um quadro dessa situação, tanto daqueles que foram exilados, tanto daqueles que ficaram, eu poderia aqui expressar alguns sentimentos que habitavam no coração daquelas pessoas, dos judeus, tanto daqueles que foram levados forçadamente, tanto daqueles que ficaram. Eu penso em alguns sentimentos e talvez você se identifique com eles. O primeiro sentimento que eu penso é vergonha. Vergonha. O segundo sentimento que eu penso é desconforto, porque eles foram deportados, saíram das suas casas, perderam tudo e foram para uma outra terra. E o desconforto de quem ficou, porque não restou nada. Tudo estava destruído, tristeza, saudade, dificuldades das mais variadas formas. Um quadro pintado, ele seria um quadro muito triste, um quadro muito feio. Se nós abrirmos, eu vou pedir para você não abrir, mantenha a sua Bíblia no Salmo 126, mas em Neemias capítulo 1, no verso 3, nós temos aqui mais ou menos um panorama de como estava Jerusalém. Diz assim: os restantes que não foram levados para o exílio se acham lá na província, estão em grande desprezo e também miséria. Os muros de Jerusalém estão destruídos e as suas portas estão queimadas. E dentro disso, dessa história triste, a princípio triste, porque os judeus que foram levados para a Babilônia, eles puderam viver lá, construir as suas casas lá, trabalhar. Alguns montaram seus próprios negócios lá, eles poderiam ter a religião deles lá. Então não foi de uma certa forma ruim. O que foi ruim foi o choque de eles terem visto a sua terra ser destruída, de eles serem deportados para a Babilônia, de eles verem Nabucodonosor destruir os muros, as portas de Jerusalém. O templo de Salomão, suntuoso, foi destruído totalmente, e os utensílios que eram usados no templo de Deus, Nabucodonosor levou e colocou na casa dos seus deuses. E diante de tudo isso, eu quero fazer uma pergunta para você refletir um pouco. E a pergunta que eu quero fazer, baseada nessa história aqui, é: como ter esperança quando não há esperança? Como ter esperança quando tudo mostra que não tem motivos para você ter esperança? Quando as circunstâncias mostram que não há esperança? Como ter esperança quando as possibilidades todas já foram esgotadas? E eu quero que você pense na tua vida. Como ter esperança quando as portas estão se fechando para nós, ou se não já se fecharam todas? Como ter esperança se os caminhos parecem ser longos, difíceis? Como ter esperança se a espera ela é longa, se ela é dolorosa e se ela é até incerta? Olha, você pode esperar, mas eu não te garanto nada. Quem sabe alguns de vocês possam estar experimentando uma situação difícil como essa. E pensando bem como um ser humano que eu sou, eu estou falando aqui com seres humanos que já experimentaram situações difíceis na vida, ou podem estar experimentando. O resultado de situações como essas aqui em nossas vidas, eles podem vir em forma de desânimo. E eu quero perguntar: você está desanimado? Você está desanimada? Pode vir em forma de tristeza profunda. Você está triste? Amargura. Quando você já fica amargo.
A gente perde a doçura, a gente só pensa coisas ruins, nós só falamos coisas ruins, porque tudo ao nosso redor está ruim. Volto a perguntar: como ter esperança quando não há esperança? E pensando em situações como essas, quando elas se prolongam, ou quando elas se tornam mais agudas, elas se transformam em crises de ansiedade, elas se transformam em depressão, e podem levar, como leva muitas pessoas, ao suicídio. Por quê? Porque não há esperança, porque as portas estão fechadas, porque as coisas não mudam. E se você está enfrentando uma situação assim, dessas proporções, ou se você vai enfrentar, porque nós podemos sim enfrentar, nós não estamos livres do sofrimento. Mas se você está passando por situações assim, eu preciso dizer uma coisa para você. Eu quero que você preste muita atenção, que eu vou fazer um esforço. Eu quero dizer para você que Deus é especialista em recomeço. Deus é especialista e o melhor restaurador de vidas. Deus é o melhor e o único restaurador de histórias, de vidas. Não há outro. O dinheiro não pode fazer isso. O pastor não pode fazer isso. Somente Deus pode fazer isso. E Ele é especialista em recomeço. Leia comigo os versos 1 a 3 do Salmo 126. Eu quero dividir ele em duas partes, tá bom? Diz assim, do verso 1 ao verso 3: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso nós estamos alegres. Depois do sofrimento, depois da humilhação, das mudanças, da angústia e da dor, o que vem, irmãos? Vem a restauração. Vem a nova vida. Vem o agir de Deus. Quando aconteceram essas coisas ultimamente? Quando Ciro, ele manda o povo judeu, quando ele conquista a Babilônia, diz assim para o povo: eu quero que vocês voltem para Jerusalém. Peguem tudo o que vocês têm, voltem para Jerusalém, reconstruam tudo, e eu vou devolver tudo que o rei Nabucodonosor roubou de vocês, e eu vou ajudar vocês a reconstruir, não só o templo, como também os muros e as portas de Jerusalém. Irmãos, o que está por trás dessa ordem do grande rei Ciro? Olha bem para mim. Está a poderosa mão de Deus. Ele não servia a Deus. O rei Ciro não servia, ele não era judeu. Ele era um grande rei que estava conquistando toda aquela região, destruindo reinos e tomando para si. E agora ele diz: olha, eu quero que vocês voltem para a sua terra e reconstruam as suas vidas. Por quê, irmãos? Porque a mão de Deus estava sobre ele. Ciro, ele era um rei persa. Ele era poderosíssimo. Ele era um rei expansionista. Isso significa que quando ele queria
ele não estava satisfeito só com o reino dele, ele ia tomando todos os reinos que ele podia, ele ia expandindo o seu reino, ele ia conquistando tudo. Um grande lutador, um grande guerreiro era esse homem, mas ele estava debaixo da soberania de Deus. Não existe homem ou mulher que não esteja debaixo da soberania de Deus. Por isso se alegrem, porque o nosso Deus, ele é poderoso, o nosso Deus é grande. Deus está no comando da história do universo. Deus está no comando da história da tua vida. Deus está no comando da história da igreja, da quarta IPI, assim como da tua igreja, você que veio nos visitar. A mão de Deus não restaurou somente a sorte de Jerusalém, irmãos, e vocês precisam prestar muita atenção no que eu vou dizer, porque Deus, ele restaurou a nossa sorte, a tua sorte. E as pessoas, elas não ligam que estão na igreja, elas não param para pensar que elas e nós estamos na igreja porque Deus mudou a nossa sorte, senão nós não estaríamos na igreja. Nós somos o tomatinho feio. Deus olhou para nós com graça. E como Ele mudou a nossa sorte, irmãos? Enviando Jesus Cristo para morrer por nós. A sorte de toda a humanidade foi então transformada. Essa foi a maior prova de amor de Deus por nós. Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, vocês conhecem? Porque Deus amou o mundo de uma maneira tão grande que Ele enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por isso, irmãos, nós podemos renovar a nossa esperança. Por quê? Por causa de Jesus. Somente por causa dele. É por causa dele que nós estamos aqui. Se não houvesse Jesus, não haveria igreja. Não haveria Espírito Santo sobre as nossas vidas, não haveria salvação e nós estaríamos no inferno, perdidos, irremediavelmente perdidos, com todo o nosso status, com todo o nosso dinheiro, com todo o nosso conhecimento, estaríamos perdidos. Mas Deus nos amou de uma forma tão grande e tão maravilhosa que Ele envia Jesus. E você precisa entender uma coisa: Jesus está diretamente ligado à vossa pessoa, a você que está aqui olhando para mim. O Senhor Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, está diretamente ligado à sua pessoa por meio do Espírito Santo. E esse Espírito Santo que dirige as nossas vidas para que os desígnios de Deus, propósitos eternos de Deus se cumpram na vida de cada um de nós. Se cumpram através da vida de cada um de nós. E eu quero aqui, irmãos, partir para o final com a prova de que os dilemas e angústias que você possa estar sofrendo ou possa vir a sofrer não dão a palavra final na história da sua vida. Saiba disso. A dor, a angústia, a humilhação, a injustiça que você por acaso possa estar vivendo não dão a palavra final na história da sua vida, não dão a palavra final na história dessa igreja. E eu peço para você acompanhar os últimos versos do Salmo 126.
Eu vou ler, você acompanha, os versos 4 a 6. E eles dizem assim: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Irmãos, o Neguebe é um rio que a maior parte do tempo ele passa seco. A maior parte do tempo ele não serve para regar a terra, ele não serve para saciar a terra, serve para saciar, para regar a terra, porque ele fica seco a maior parte do tempo. Mas há um momento, um período do ano em que as chuvas voltam, e o Neguebe de um rio seco ele se torna um rio grande, e por onde ele passa ele vai fertilizando a terra, trazendo vida à terra. E eles estão dizendo: assim como o Senhor restaura o Neguebe, restaura as nossas vidas. Irmãos, tão certo como o Neguebe, que é apenas um rio, traz vida por onde passa, assim também Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo, traz vida às nossas vidas. Ele renova a nossa esperança. Jesus, ele traz restauração. Jesus, ele traz perdão. Ele restaura a tua vida, ele restaura a tua família, ele restaura a igreja. Ele pode, nós não podemos. Ele já havia dito: sem mim vocês não podem fazer nada. Mas Jesus, com o seu poder, traz restauração às nossas vidas. E ainda que a gente seja como um agricultor que olha para a terra está seca. Ele olha para o céu, não tem uma nuvem. Ele está com as sementes nas mãos. E ele pensa: joga ou não joga? A terra está seca, a terra está dura. A chuva não vem. Ainda que nós sejamos assim, como esse agricultor, com as sementes nas mãos, mas a terra é incerta, não dá esperança. Olhando para o céu também não dá esperança, porque não tem sinal de chuva. Nós podemos ter esperança por causa de Jesus. A nossa esperança não está em homens, a nossa esperança não está no dinheiro, a nossa esperança não está no status. A nossa esperança está no Senhor, que está neste momento olhando para essa igreja. Muito embora nós também podemos sofrer como Jesus sofreu, muito embora nós possamos passar pelos desertos, pelas incertezas, pela humilhação, pela injustiça, ainda que as pessoas olhem para nós e digam: esse não tem jeito, você não vai mesmo, ainda que as pessoas reprovem você, ainda que as pessoas olhem para você com um olhar de condenação, por causa de Jesus, e somente por causa dele, nós temos a promessa de que se estamos chorando, ou se vamos chorar um dia, o Senhor restaurará a nossa sorte. Promessa. Haverá alegria, haverá júbilo na tua vida, na vida da tua família. Deus gosta de gastar o seu tempo com pessoas. Ele se interessa por pessoas, porque foi Ele que nos criou. Deus fará grandes coisas por intermédio de Jesus Cristo, ainda que você possa estar chorando hoje, ainda que você entrou aqui hoje sem esperança, ainda que você tenha entrado aqui enraivecido,
amargurado, o Senhor pode mudar a tua sorte, restaurar a tua vida, a tua alegria e a tua esperança. Mas para isso, e eu concluo essa mensagem aqui, e você precisa prestar muita atenção no que eu vou dizer agora. Para que tudo isso aconteça em nossa vida, em nossa família e em nossa igreja, é necessário entregarmos a nossa vida a Jesus Cristo. Sem entrega, não tem restauração. Sem renúncia, não há o agir do Espírito Santo. Se nós não renunciarmos à nossa natureza humana, se nós não renunciarmos o nosso orgulho, se nós não renunciarmos à nossa autossuficiência, nada acontecerá em nossas vidas. E você pode perguntar: onde que eu jogo essas porcarias? Você prega na cruz. O apóstolo Paulo, ele disse em Gálatas 2:19: estou crucificado com Cristo. Com isso, Paulo, ele está dizendo duas coisas. A primeira coisa que ele está dizendo é que a natureza humana, o seu orgulho, a sua autossuficiência, os seus preconceitos, todos os valores que ele angariou na sua vida, ele diz que agora estão pregados na cruz. Mortos, renunciados. E a segunda coisa que ele diz com isso: estou com Cristo. Ele diz: estou crucificado, mas eu estou com Cristo. Quando Jesus ele estava sendo crucificado, havia 2 malfeitores sendo mortos junto com ele. Um então disse para ele: se você é Deus, sai dali e salva nós. Outro diz assim: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus olha para ele cheio de dores, com as mãos pregadas. Você já furou a mão? Com os pés pregados, sofrendo insuficiência respiratória, tendo câimbras no corpo inteiro, sangrando. Ele olha para aquele homem e diz assim: em verdade vos digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele estava crucificado com Cristo. Irmãos, o meu desejo é que a luz de Cristo brilhe na vida de cada um de vocês. Que vocês possam ter a coragem de renunciar, para que Cristo possa fazer toda a obra que Ele tem para fazer na tua vida. A minha oração e o meu desejo é que tudo o que foi destruído pela dor, pela tristeza, pela humilhação, pela doença, pelo luto ou pelo diabo, seja restaurado pelo poder de Jesus Cristo. Jesus está vivo. Jesus está vivo. E Ele olha para nós. E Ele se manifesta em nossas vidas. Não perca a sua esperança. Não desanime. Olhe para o autor e consumador da nossa fé. Que vai chegar um tempo, se você está chorando, se você crer realmente e se entregar a Jesus, o seu choro será transformado em alegria, em júbilo, em graça, em amor, em vitória, porque o Senhor faz essas coisas em nossas vidas. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Amém?